Agora nós olhamos, nós divulgamos a mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marron Branham. Quando Deus levantou William Marron Branham, ele levantou um homem, um mensageiro. Mas bastou ele morrer. Hoje a sua mensagem tem mais de centenas de grupos separados, desunidos. E eles não concordam um com o outro. Eles estão sempre atacando um ao outro. Por quê? Porque eles acham que eles atacando o outro que ele tem por adversário, ele vai ter mais força. É a mesma coisa do mundo político. O objetivo de todos é um arrebatamento. Só que o José tem um grupo, o Bastião tem outro grupo. Porque o José tem uma ideia, o Bastião tem outra ideia. E ambos estão lutando pelo arrebatamento. Tanto o José como o Bastião. Só que o José dormiu, acordou com uma ideia. Ele fez daquela ideia uma doutrina. E daquela doutrina ele criou um grupo. O Sebastião também dormiu, teve um sonho, acordou com uma ideia, com um pensamento, criou um outro grupo com aquele pensamento. Agora, aqueles que uma vez comiam junto, tomavam a ceia junto, não podem mais tomar a ceia junto. Aqueles que antes cultuavam junto, hoje não podem cultuar junto. Aqueles que adoravam a Deus junto, hoje não podem mais cultuar a Deus junto. Por quê? Eles se dividiram. Mas a divisão não tem nada a ver com Deus. A divisão é do homem. Deus ajunta, o homem espalha. Não é Deus que espalha. Deus nunca separou ninguém. Deus nunca espalhou ninguém. Mas o homem também não ajuda ninguém. O homem caminha junto até que, enquanto ele tem interesse em algo. Quando ele atinge o seu objetivo, ele separa. Ele não quer mais andar junto. Aí eles esquecem que é uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, um só Pai. Eles esquecem. Parece uma feira. Você entra numa feira, tem 50 barracas na feira. Cada um oferecendo o seu peixe. E cada um quer convencer você de que o peixe dele é melhor do que o peixe do outro. Mas no fim são tudo feiras, são tudo peixe. Mas alguém, ele quer subir na vida, nem que isso custa arrancar, puxar o tapete do seu irmão. A mensagem, os grupos da mensagem, que espera, crê no arrebatamento, um dia eles vão ter que se unir. Um dia a separação vai se acabar. Eles vão ter que se unir. Porque é um só povo, é uma só fé, é uma só mensagem, é um só mensageiro. E a mensagem que nós cremos que o irmão Branham pregou, ela veio para unir os crentes desde o dia de Paulo até o seu dia. Das 7 eras, porque eram todos divididos. E essa mensagem veio para unir, ajuntá-los. Ajuntá-los para o arrebatamento. Ajuntá-los para a colheita. Mas nós construímos nossos muros, as nossas barreiras, para que não haja união. Porque o dia que esse povo tornasse um só, com uma cabeça, eles se tornarão um povo infalível. Mas enquanto eles estiverem separados, enquanto eles estiverem desunidos, não pode haver um arrebatamento.
Se Jesus viesse hoje, se desse o arrebatamento hoje, nós temos centenas de grupos que apontam que o outro está errado. Qual dos grupos ia subir no rapto? Qual? O seu? O meu? De quem? Aquele bispo da igreja católica chegou para o irmão Brana e perguntou para o irmão Brana, Deus está na sua igreja? Ele disse, não. Ué, se Deus não está na sua igreja, onde ele está? Ele disse, Deus está na sua palavra. Agora, você tem a palavra e eu tenho a palavra? Como que nós podemos estar divididos? Nós temos a mesma fé, cremos na mesma mensagem, cremos no mesmo profeta. Como que nós estamos divididos? Política. Porque quando há política na terra, é porque houve política lá no céu. A briga não começou aqui, começou lá. E desceu para a terra. Aquela terça parte de anjos que foram lançados na terra, o profeta diz que eles eram descendentes de Abraão. Mas por que eles foram lançados na terra? Lançados da presença de Deus? Porque eles se rebelaram contra a própria fé de Abraão. Filhos de Abraão caíram da graça. Eles não eram anjos de asas, que viviam batendo asas. Não, eles eram descendentes de Abraão. Agora, nós temos milhares de igrejas que se diz evangélica, que se diz cristã. Elas não sentam na mesa juntas para comer, elas não cultuam, elas não ceiam juntas, porque cada uma delas tem uma opinião própria. Mas de onde vem essa opinião própria? Não veio da Bíblia, não veio de Jesus, veio do homem. Levantou-se um pequeno rumor dentro da igreja, o indivíduo sai e vai embora. Quando ele sai, ele leva uma parte de membro com ele. Daquela parte que ele leva com ele, ele cria mais um outro sistema. Aí o que ele faz? Ele passa a combater o sistema onde ele estava. Porque ele quer convencer aquele resto que sobrou para trás, que ele saiu de lá porque lá não tinha Deus. Aí fica essa luta, essa briga. Aí o profeta fala daqueles dois grupos lá na África, de índio. Eles fazem um vale fundo, jogam a corda do outro lado, um grupo pega na ponta do acorde e o outro grupo pega do outro lado. E ambos começam a puxar. Puxa para lá, puxa para cá, igual o cabo de guerra. Aquele que tiver mais força vai arrastar o outro grupo e jogar dentro do vale. Ele ganha. E é o que está acontecendo na mensagem. Estamos agarrados, atracados em um cabo de guerra, numa corda, estamos tentando arrastar o grupo um do outro. Aquele que tiver mais força vai superar. Mas Deus está preparando uma união. Não a união natural, mas uma união espiritual. Primeiro aos Colossenses 4, 13. O mesmo Senhor descerá do céu. Para quê? Para unir esse povo. Com o que ele vai unir? Com alarido, que é uma mensagem. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos se ajuntarão, se tornarão um povo só.
E quando nós nos tornarmos um povo só, nós subiremos. Shalom. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Inscreve aí no nosso canal aí. Compartilhe o nosso trabalho aí para os demais. Ajuda-nos a crescer. É simples, é humilde, mas é feito com amor. E contamos com você para inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe. Shalom.